Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Estamos dando início a mais um vídeo. Deem uma olhada aí, curtam, comentem, se inscrevam no canal e vamos batendo papos aí cada vez mais próximos das realidades que nós estamos vivendo, tá? No momento nós estamos, na verdade, atravessando uma série de incertezas políticas, econômicas, sociais. Há uma descrença social total, seja nas instituições de direito público ou de direito privado. Nas próprias pessoas físicas há uma relação de descrença. Há também a difusão de fake news que assevera esse processo de descrença, de incerteza, de não saber ao certo o que é que está acontecendo. Isso vai implicar em retrocessos democráticos também que estão em cavalgada na nossa sociedade atual, no mundo todo, não só no Brasil. Então cabe agora nós começarmos a pensar um pouco, talvez, na ideia que trata da base estrutural do Estado. O Estado entendido aí para mim como esse ente abstrato que é responsável por gerir, por organizar, estruturar a vida em sociedade. Então é importante observar que eu estou falando do Estado, ente abstrato, não o Estado nas suas três unidades federativas, União, Estado e municípios, mas Estado, esse órgão, essa entidade que realmente gerencia, o que é responsável pelo gerenciamento da nossa vida. E tratar disso é importante porque nós vamos tratar logo mais sobre as políticas públicas e precisa se entender um pouco sobre isso, tá? Esse Estado, então, ele vai se estruturar, se organizar a partir de um arcabouço de lei. Uma lei, na verdade, que a gente conhece como Lei Maior, Carta Magna, Constituição Federal. A gente tem sinônimos aí para o nome dessa lei, mas é ela que é responsável pela gestão, pela organização desse Estado. Bem, como ela é responsável por essa gestão, nós precisamos compreender como ela surge. E ela surge lá pelos ideais iluministas, a partir da Revolução Industrial, porque existia um primeiro Estado que era gestado, pensado, organizado a partir do clero, um segundo Estado que era pensado pela nobreza, que ditava as normas a partir da nobreza, e surge aí nos ideais iluministas um terceiro Estado onde há a participação também do povo, dos burgueses, dos artesãos, o que vai chamar de terceiro Estado. É a reunião desse processo, desses três estados, que vai gerar a ideia de Constituição Federal, a ideia de uma legislação que dê conta de organizar os limites, possibilidades, aquilo que deve ser obrigado a esse Estado prestar, aquilo que nós, enquanto cidadãos, precisamos estar submissos numa relação de garantias, deveres, para que se dê a vida social da melhor maneira. E isso vai se dar a partir da criação da ideia de poder constituinte. O que é esse poder constituinte? É, na verdade, um poder que se vincula, ou que se estabelece para montar as constituições a partir de uma ideia de contrato social. Contrato social como assim, Wilson? O que é o contrato? O contrato é uma relação entre partes, onde alguns fazem ações, outros outras, para se, estando de acordo ambos, as coisas andem, as coisas caminham. Então a ideia do poder constituinte e a construção da Constituição se dá nessa linha de raciocínio, tá? Onde a titularidade é do povo, mas o exercício ele se dá a partir dos seus representantes. São os representantes do povo que vão estar fazendo isso acontecer. É importante determinar que esse poder constituinte ele tem, ou seja, se estabelece a partir da titularidade do povo com o poder de criar, de modificar, de transformar a estrutura estatal. E ela vai se dar de duas linhas básicas. Pode se dar de forma através da promulgação da Constituição, que isso se dá de forma democrática ou por convenção, mas a partir da participação efetiva do povo pelos seus representantes, ou pode se dar de maneira outorgada, quando, quando acontece de forma autocrática, quando alguém, um grupo ou alguém, estabelece, usurpando o poder, toma-se o poder para que as coisas aconteçam. Então, ó, em ambas as situações é importante saber que o povo ele continua com a titularidade desse poder constituinte e com a titularidade, uma vez que ele aceita a normatização e que segue as normatizações, seja ela promulgada ou outorgada, que é um caso que inclusive acontece no Brasil. Mas é importante nós entendermos que não existe um Estado sem Constituição, tá? A Constituição é que vai sinalizar os poderes, é que vai determinar como é que o Estado se organiza, como é que as pessoas físicas e jurídicas se estruturam, quais as obrigações de uma parte e de outra, e ela se dá. No nosso caso, nós temos estamos vivenciando a sétima Constituição. Nós tivemos uma primeira Constituição que aconteceu no Império, em 1824, foi outorgada
Dom Pedro I, ele é responsável por esse processo aí de outorga, e há uma ruptura, então, pela ordem vigente com o processo de independência do país, né? Então se estabelece em 1824 essa primeira Constituição. Lá mais à frente, nós vamos ter em 1891 a promulgação de uma outra Constituição. Observe esse poder constituinte agindo aí, né, nesse processo. Há uma ruptura novamente com a ordem social, com a proclamação da República. Então temos em 1891 a Primeira República, e a Segunda República, outra Constituição, em 1934. Sempre com a ruptura da norma, a mudança da norma, a recepção ou não da norma anterior, do que está na norma anterior, mas essa ruptura, essa de 1934 também é promulgada. Lá em 1937 há uma nova outorga da Constituição, que é a partir do governo de Vargas, com a implantação que vai ser chamada de Estado Novo, a implantação, a criação de um novo Estado. Mais uma vez, você tem um golpe, vamos dizer assim, na forma democrática, a partir de uma forma autocrática de impor um código de leis. Mas acontece, o povo recepciona, então a titularidade ela continua sendo do povo. Isso é bom ficar bem gravado na mente da gente. Lá em 1946, nós vamos ter uma outra Constituição, uma Constituição também promulgada, há um processo de redemocratização, e aí a promulgação de uma outra Constituição. E no regime militar, em 1967, no período do regime militar, nós vamos ter uma outra Constituição, que ela é outorgada, mas se diz promulgada, ela se autodeclara promulgada, embora ela seja outorgada, que vai estar acontecendo dentro do regime militar. E por fim, a Constituição, que hoje é a Constituição chamada de Constituição Cidadã, que nós estamos sob a sua égide, sob o seu desenvolvimento, e que acontece lá em 1988, e é responsável pelo pensar o Estado, pensar a ideia de Brasil que nós temos hoje. Bem, como é que esse poder constituinte ele se dá para que se monte a Constituição? O poder constituinte ele pode ser de dois tipos. O primeiro, que é o originário, que ele vai fazer surgir o Estado, tá? Surge, aparece, se constitui, se organiza o ordenamento jurídico e a estrutura do Estado. Esse poder ele pode se dividir em dois formatos. Ele pode ser originário histórico, que é o fundacional, que é o primeiro, é o poder que cria a primeira Constituição do Estado, tá? E ele pode ser revolucionário. Observe que nós tivemos então no Império o poder originário histórico ou fundacional, que gera ou cria a primeira Constituição, e vamos ter uma série, mais seis outras ações do poder originário, seja de forma autocrática ou de forma democrática, que vai criar outras constituições. Essas outras constituições federais, elas podem ou não recepcionar, como eu já falei, determinados traços da lei, mas ela pode simplesmente começar ou reiniciar. Mas é importante entender e ratificar que esse poder constituinte ele é mais forte, mais poderoso do que a própria lei criada, que é a lei estrutural do Estado. Nós vamos ter, então, essa organização das seis últimas Constituição a partir do que nós chamamos de poder originário revolucionário. Tá? O segundo modelo, o segundo tipo de poder constituinte é o poder derivado. Ele é, inclusive, criado dentro do poder originário, e ele é que vai estabelecer como a Constituição vai poder ser alterada. Uma vez criada a Constituição, ela vai poder ser alterada. Mas como vai ser? É esse poder derivado que é criado no original que vai dizer, pode alterar, a alteração da Constituição, ela pode ser feita a partir do poder constituinte derivado, e essas alterações vão ser responsáveis por adequar essa lei, essas legislações à própria realidade existente. Imagine, uma sociedade em mudanças, em transformações. Se a lei fosse a mesma o tempo todo, nós acabaríamos perdendo a possibilidade de regular a vida em sociedade com as mudanças e transformações que nós temos na ciência, na vida social, na política. Então, o legislador ele pensa de forma muito estruturada no poder constituinte derivado. Esse poder constituinte derivado, inclusive, ele vai poder acontecer de formas, de maneiras diferentes. Ele pode ser reformador, que é, na verdade, que acontece a partir dessa reforma, como o próprio nome diz, das normas criadas, a partir das emendas constitucionais e também via Congresso Nacional. Então você pode, o presidente propõe as emendas, o Congresso Nacional
propõe alterações. Então, há um processo de tentativa de ajustar a realidade vigente. Pode acontecer, e acontece de forma decorrente também, esse poder originário, constituinte originário derivado, onde você tem o poder dos entes, outros entes federativos, além da União. Lembra que eu falei dos entes? União, Estado e municípios. Esses outros entes, eles podem criar, e vão criar leis, constituições estaduais, as próprias leis orgânicas dos municípios, que só não podem fugir do que está previsto na instituição. Não pode ser inconstitucional, ir contra a Constituição. Mas é um poder de adequar a situação que está prevista na Constituição às realidades de cada comunidade, de cada agrupamento social. Então, logicamente, vai desenvolver, vamos dizer assim, essas modificações que são necessárias ou importantes para garantir a vida social, a vida em sociedade articulada da melhor maneira possível. Então, para que nós possamos ir fechando esse bate-papo, essa nossa conversa, é importante saber que há uma participação efetiva hoje no que nós entendemos como organização estatal do povo, uma titularidade real do povo, há uma participação efetiva por meio dos seus representantes, é um Estado, um estado de ser enquanto estrutura que nós conquistamos ao longo da história, e a participação efetiva do povo, dos nossos representantes, para que possa ser dito aquilo que realmente é importante e necessário se estabelecer como garantia, se estabelecer como dever, se estabelecer como possibilidade da vida social, seja realmente capazes de dar conta de uma condição unitária. Então a ideia é que o governo federal, governos estaduais e municipais se articulem e dialoguem para que as ações possam ser unitárias, haja um efeito integrador entre esses entes e entre a população como um todo, entre os representantes como um todo, para que nós não tenhamos uma harmonia, na verdade, tenhamos uma concordância de prática, porque de fato o Estado se estabelece quando nós aceitamos esse Estado e as regras impostas, é porque nós queremos uma vida melhor, uma vida qualitativa, uma vida próspera. Então, nesse sentido, há que se pensar de forma articulada para que a vida possa acontecer, seja em qual pasta for, seja no âmbito da educação, seja no âmbito do lazer, seja no âmbito da saúde, no âmbito da economia. Então, essa harmonia entre os entes federativos, essa harmonia entre o poder do primeiro Estado, a Igreja, o poder do segundo Estado, os monarcas, ou no nosso caso é o presidencialismo, mas vamos pensar aqui na nobreza e também com o povo como um todo, possa se dar num contrato que agrade todas as partes envolvidas, tá? É importante compreender isso, gente. É importante entender como é que se dá essa Constituição. É importante como essa Constituição dessa lei maior, chamada de Constituição Federal, para que nós possamos entender que não é de forma, não é benesse, não é dado porque alguém ou alguém acha que precisa dar, mas é uma estrutura que foi galgada pela história da humanidade, onde nós hoje temos a garantia de determinadas ações, de determinadas atividades, uma vez que nós cedemos as nossas possibilidades de agir de forma individual em prol de um coletivo. Pense nisso, pense com cuidado, porque o coletivo ele não pode ir contra o individual e nem o individual contra o coletivo. Nós precisamos harmonizar as relações, tendo como base a estrutura legal, tendo como base as necessidades humanas, tendo como base o desenvolvimento da vida. Isso é o que importa, isso é o que a gente precisa se debruçar e compreender melhor para poder realmente saber o que fazer no nosso dia a dia, tá bom? Curtam aí, deixem as posições, dialoguem, eu estou aguardando vocês aí acerca dessa temática, para que a gente possa avançar aí nos nossos bate-papos, nesse bate-papo aí com o Prof. Um abraço.